aí, tá pronto para desmistificar a receita de pão? Nada de pão integral pedra, nada de pão integral pesado. Você vai descobrir agora os segredos desse pão aqui, olha, integral e molinho. Delícia. Ó, vou mostrar de novo, ó, integral e molinho. Não vou apertar muito para não quebrar. E esse pão é o maior sucesso aqui, porque eu vejo que os hóspedes vêm, eles comem, às vezes ficam aqui 2, 3 semanas comendo, e quando vão embora ainda encomendam para levar para casa. Tem gente que encomendou já 6 pães, vai deixar tudo no congelador. Isso é um pão assim, vamos dizer, é um pão integral, saudável, leve, rico em fibras, e a gente não tem um exagero. Quando a gente procura no mercado hoje um pão integral, ele é 7 grãos, 12, 14, 20, e a nossa necessidade do nosso corpo é 1 ou 2 grãos. Então a gente tem pouco aqui, é o essencial que a gente vai tirar. Joia, vamos lá. Vamos lá, então são 4 de branca, olha só, 4 de branca. Farinha de trigo integral, se você tem algum problema com glúten, dá para substituir essa receita por farinha de arroz, por exemplo, né, filho? Com certeza, de grão de bico, fica uma delícia. 2,5 de integral, a gente vai usar 3 colheres de fermento, olha o nosso fermento. Vai render quantos pães essa receita, Felipe? Olha, ele rende aí de 4 a 6 porções de pão, depende. Depende da forminha, né? Depende da forminha. Vamos lá, olha só, então aqui eu tenho o germe, são 5 colheres, de 4 a 5 colheres de germe, de 4 a 5 colheres de farelo, meia de óleo, 4 de açúcar mascavo, olha só. Que vai ajudar a dar aquela caramelizada, aquela cor linda. Vou usar um pouquinho de sal, uma colherzinha quase que de chá de sal. E vou usar o centeio, que vai enriquecer e vai dar um sabor totalmente diferente para o nosso pão. Legal. Segredinho, centeio. Tá ok? Usamos o centeio. E eu vou começar a colocar a nossa água agora. Com licença. Vai mais ou menos aqui. Quer que eu te ajude, Quero. Felipe? Pode colocar. Vamos lá. Deu? Pode colocar. Tá Gente, ele faz tudo ao contrário. Eu faço pão colocando a água primeiro, depois eu vou acrescentando farinha até dar o ponto. Tá tudo errado, né, Felipe? Então, quando a gente faz isso, o que muitas vezes acontece? A gente acaba perdendo a receita. Às vezes dá certo, às vezes não dá, vou confessar pra você. Então a gente sempre acaba perdendo a receita. E aí o que acontece? Olha, a receita original você já não tem mais. Pode colocar. Pode colocar, à vontade. Pode pôr mais. Tá ótimo. Olha só. Nossa massa, ela tem que ficar, gente, mole. Não precisa ficar uma massa pesada. E com a água a gente consegue ter esse ponto. Olha só. Então aqui a gente vai começar agora a mexer. Você tá vendo como ela tá grudenta? Tá, o povo pra mim, geralmente... E você não vai ter nem farinha pra dar ponto aí. Não, e nem preciso. Aqui ainda, eu ainda colocaria um pouquinho mais de água. A gente Então tem que abre lembrar... um buraquinho aí. Eu quero fazer do jeito que você faz, porque eu quero Só um exatamente pouquinho. esse pão. Aí, molha um pouquinho mais minha mão. Aí, ótimo. Olha, a gente vai molhando a massa. Você quer uma massa grudenta, então? Essa massa grudenta tem muita fibra. E essa fibra, ela se hidrata. De acordo com a gente vai colocando a água e trabalhando a nossa massa, ela vai começar a hidratar e essa água e esse grudado na massa vai sumir. Então tá lá, ó. O que acontece muitas vezes? A gente põe toda aquela água de uma vez. São 4 xícaras, vou colocar de uma vez. E a gente acaba perdendo. Ficou grudento, a gente põe mais farinha, a receita deixou de ser, já não é mais um pão original. E aí acabou, desandou. É porque a gente dá o ponto com a farinha branca. Normalmente quando a gente faz assim, dá o ponto com a farinha branca. E daí ela acaba realmente, se desandar, você coloca mais farinha branca do que integral, né? Não tem jeito. E Felipe, você não usou lecitina de soja. Não usei hoje lecitina, não Esse tem pão aqui não necessidade. usa? Não usa, não vai lecitina. Olha Mas só a ainda nossa tá massa. mole, eu usaria ainda mais farinha. Eu não. Daqui dá pra colocar até mais água. Ah, então eu vou mudar minha receita, vou mudar o jeito que eu faço o pão lá em casa. Quero ver. Olha só, gente. Pode molhar um pouquinho na minha mão. Ele já não tá mais grudando na minha mão. Em nada. Bem? Vamos lá. Soa um pouquinho. É bom que você perde a caloria antes mesmo de consumi-la. Joga o peso do corpo aí, né? Faz uma... Faz assim, ó. Faz aí uma redonda. A gente vai com uma mão, traz com a outra.
Então, o segredo do pão do Felipe, além dos ingredientes e amassar muito bem, é esse ponto aqui dessa massa um pouco mais grudenta, gente. E realmente faz muito sentido. Ele usou germe de trigo, ele usou farelo de trigo, ele usou farinha integral. E tudo isso, essas fibras, são fibras insolúveis? São insolúveis. Elas absorvem realmente muita água. E olha, à medida que ele vai amassando, tá absorvendo, já não tá mais tão grudenta. Já não gruda mais nada na minha mão. Olha só, que lindo. Mão limpinha. Nossa massa não precisou mais nada de farinha, nadinha. Eu vou tirar uma bolinha. Olha uma bolinha da nossa massa. Vou te dar na mão e ver se gruda. É, um pouquinho na minha mão ainda. Pronto. Não tá grudando mais não. Se a gente pesar, é uma massa bem leve, bem macia, fofinha. E não exigiu tanto esforço de ficar amassando lá aquela coisa. Agora é o seguinte, você vai deixar ela crescer, ela descansando já no formato, Já ou no você formato. deixa ela descansar e depois assa de novo? O que eu faço? Agora eu abro ela assim, vou pesar, claro, e vou separar em partes iguais. Olha só. O que eu faço com as partes iguais? Vou tirar alguns pedaços aqui, vou fazendo bolinha. Olha que coisa linda. A minha vai ficar aqui, vai do seu lado, muito perto, né? Pronto, já fazemos. Não, tá ótimo. Já vai fazer um pão para cada uma dessas bolinhas, olha só. Então tudo a gente fez bolinha. Dá um pouco de trabalho, mas é bom. Quem tiver um marido em casa, filho, põe tudo para mexer, põe para fazer. Fica bom, E fica pessoal. divertido também, gente. Olha só. Então feito tudo isso, a gente vai começar a fazer o pão. Pegamos uma bolinha. Então você não vai deixar descansando assim? Não. O que eu vou fazer primeiro? Vou fazer e modelar meu pão. Como assim, filho? Olha só. Já vou abrir minha massa. Ok? Você que está em casa vendo aí. Pão. Abri a massa. Deu pra ver? Uma bolinha bem fácil. Abri de um lado pro outro e agora eu venho fechando e formando o nosso pão. Porque o nosso tabuleiro aqui ele já estava um pouco grudado, né, Grudado. Felipe? Então, eu vou passar um pouquinho de centeio. Pronto. E vamos fazer novamente, olha só. Então, a gente amassa um pouquinho no meio. E vai ficar de dois lados. Abre um, abre o outro. Aqui na clínica vocês também não deixam descansar antes 2 vezes, é só uma vez. É só uma vez. Olha, esse é o formato do pão. Ok? Quem puder pegar. Olha o nosso pãozinho, bem bonitinho. Daí ele vai dobrar de tamanho, em média? Vai dobrar de tamanho. O que a gente faz? Precisa untar? Damos uma forma. Olha só que coisa linda. Um pouquinho de óleo. Essa antiaderente é mais fácil ainda, né, Felipe? Pode ser até menos. Por que eu vou colocar o óleo aqui? Porque eu vou jogar o farelo e o farelo vai grudar Ah, que legal. na minha forma. Ok? Deu pra perceber? De todos os lados. Vou colocar o meu pão. Lembrando que essa parte vai pra baixo. Que tem a emenda, né, pra não abrir. E a gente vai fazer o que agora? Eu aperto todinho o meu pão. ó. Nossa, gente, ele mudou completamente o meu conceito de pão. Ele deixou totalmente... Dá E uma depois olhada. ele vai ficar assim redondinho, Felipe? Fica. Eu reservo ele agora e vai ficar ali 40 minutos crescendo e trabalhando. O que acontece com esse pão? Ele vai começar a crescer e como eu espalhei ele na forma, ele cresce de acordo com ela. Então ele vai dar esse formato de forma e essa parte de cima bem douradinha. Ótimo. E agora quero saber Eu o vou que você vai ensinar fazer com isso. uma variação. Com a mesma massa, olha que lindinho. Vou fazer um biscoito. Vou abrir um biscoito aqui. Olha só. Biscoitinho. Normal. Coisa bem simples que eu vou usar agora. Vou usar um pouquinho de farinha branca. Um pouquinho de água. E vou fazer meio que uma melequinha, uma goma, né? Uma cola. Uma cola que os antigos faziam assim, né? Pode Mais colocar um mais pouco. pouquinho. Só mais um pouquinho. Pronto. Olha só. Mais um pouco? Tá bom. Tá ótimo. O que eu vou fazer? Você que está em casa, pega uma forma, separa. Aqui eu tenho esse vidro próprio para isso. E eu vou fazer assim, ó. Vou espalhar a nossa goma na mesa. E de um lado eu vou colocar castanha do Pará. Olha que coisa linda. O que eu faço Trituradinho. agora?
eu vou passar o nosso biscoito na nossa cola. Posso usar um pincel também, né, Felipe? Pode usar um pincel também, não tem problema. E vou passar ele, então, na castanha. Olha só, nada de ovo. Tem gente que coloca gema. Olha que bonitinho. E já tenho aí um biscoito crocante de castanha, parecido com um grissino italiano. Crocantezinho, uma delícia. Também preciso deixar crescer, né, Felipe? Não, esse pode ir direto se quiser. Tá, isso não tem problema. Se você não precisar deixar, não quiser ele grande, Nem maciozinho. nem macio, manda bala, vai direto pro forno. Me passa essa faca de pão aí, Felipe. Pra já. Não tem uma outra de serrinha aí? Não, não temos. Dá essa daí. Não temos. Pronto. Ó, vou mostrar pra você como é que fica por dentro dessa massa. Essa faca aqui não é a ideal, então pode ser que dê uma amassada, mas olha só a textura disso aqui. Ó, super levinha, super macia. Isso é pão integral. Eu vou provar um pedacinho aqui. Eu acho que vou fazer bobeira, vou comer esse aqui mesmo. Pão integral. Felipe desmistificou aí a receita. Mais uma receita fácil, prática e que você deve fazer em casa todo dia. O pão é um excelente alimento, uma excelente fonte de carboidrato. Faça em casa e me mande uma mensagem dizendo como ficou. Pra mim não é surpresa nenhuma. É o pão que a gente come aqui na clínica e vai bem com patê, vai bem com gelé, vai bem puro, vai bem com uma sopinha, vai bem com mel, vai bem com um pouquinho de azeite. Eu gosto de comer com azeite e alho. Tô ficando com fome já. Faz aí, conta pra gente como é que foi. Olha, Vida e Saúde vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem mais programação, amanhã a gente vai falar sobre engasgo. Também vai ter encerramento do desafio Projeto Vida e Saúde, tá bem legal. E espiritualidade desde cedo. A partir de quando você pode começar a iniciação do seu filho, da sua filha, no conhecimento espiritual. Olha, Vida e Saúde vai ficando por aqui. Não se esquece, se o seu pão integral deu errado até agora e você desistiu, dá mais uma chance pra gente, né? Dá mais uma chance, faz aí e você vai ser beneficiado. E se você não tem vontade de fazer, peça para Deus. É Ele quem vai colocar em você tanto querer e Ele vai te ajudar a efetuar segundo a sua palavra. Gente, um abraço e até amanhã. Tchau!